Bom dia, gente. Meu nome é Marlene, professora da disciplina Clínica Cirúrgica. Nós vamos iniciar o primeiro bloco, né, falando sobre perioperatório. O que significa a palavra, né, perioperatório? Perioperatório é o que está em volta, né? É tudo que envolve o processo cirúrgico. Então, quando a gente fala de perioperatório, em que momento, né, ele dá início e em que momento ele termina. Então, ele vai dar início desde o momento pela decisão da intervenção cirúrgica e ele vai terminar com a alta médica, ou seja, o cirurgião ele vai dar alta ao paciente e o paciente não vai precisar mais retornar à unidade hospitalar por conta da intervenção cirúrgica. Então, como que ele se divide, né? Então, qual é a classificação dele? Primeiro, a gente tem o pré-operatório, que ele é classificado como mediato e imediato, e a gente tem que pensar qual é o tempo, né? Qual é a diferença do pré-operatório mediato para o pré-operatório imediato. Pré-operatório mediato, ele vai até as 24 horas antes da intervenção cirúrgica. E o pré-operatório imediato são as 24 horas que antecedem a intervenção cirúrgica. Vocês compreenderam? Imediato vai até as 24 e o imediato são as 24 horas que antecedem a intervenção cirúrgica, tá? Depois do pré-operatório imediato e imediato, a gente tem o trans ou intraoperatório, que algumas nomenclaturas, né, elas tratam somente como trans e outras como intra. Tanto faz. Agora, se eu separar aqui trans e intra, o que significa isso, né? O que seria o trans e o que seria o intra? O trans tem a ver com todo o processo, desde a chegada desse paciente ao centro cirúrgico até a admissão dele na RPA, na recuperação pós-anestésica, tá? Já o intraoperatório, ele se dá no momento que se inicia a indução anestésica e ele vai terminar com o final dessa anestesia, né? Depois que eu retiro o paciente dela, o paciente está acordado, acabou aquele processo ali, eu dou o nome de intraoperatório, tá? Então, trans se dá do momento da chegada do paciente ao centro cirúrgico e vai terminar com ele, com a admissão dele na RPA. O intra, do início ao término da anestesia, para vocês entenderem, tá? E o pós-operatório, como que a gente classifica ele? Hoje, nós temos essa classificação de imediato e imediato. Ah, professora, mas e o tardio? As nomenclaturas novas não estão trazendo mais o tardio, tá? Se vocês forem fazer um concurso que peguem referências bibliográficas muito antigas, vai aparecer. Porque vocês sabem que os editais, eles não estão nem aí com o que... Eles não trabalham com o que é atual, né? Porque o objetivo de um concurso é selecionar de alguma maneira. Ele não é, não quero saber se está do protocolo novo. É o que eu quiser colocar aqui e você vai estudar o que eu quiser para você passar. Que você tem que passar. Por isso que muitas vezes quem não se prepara acaba se perdendo por isso, porque está olhando o que é atual. Tá? Então, se pegar referências antigas, vai aparecer imediato, mediato e tardio. Mas o último que teve, o da SOBEC, que foi lançado, não trata mais, que é a Sociedade Brasileira, né, de Enfermagem e Centro Cirúrgico, ele não trata mais do tardio, ele só traz como imediato e imediato. Então, o imediato a gente trata como as primeiras 24 horas, né? E o mediato é tudo que acontecer depois disso até a alta desse paciente. E ele não precisar mais voltar à unidade hospitalar por conta daquela intervenção cirúrgica. Vocês compreenderam o que é um perioperatório? Que eu falei, que vai desde o início da decisão até a alta desse paciente, tá? Não é alta hospitalar. É alta pelo procedimento, porque quando o paciente ele recebe alta do hospital, ele ainda precisa retornar ao ambulatório para poder ser avaliado, né, e receber alta depois.
quais são os fatores, né, de risco para essa intervenção cirúrgica e quais são as estratégias que a gente pode utilizar como preventivo. Então, a gente olha todos ali, nutrição, uso de álcool e drogas, função respiratória, cardiovascular, hepático e renal, e cada fator desse dali, ele tem a sua importância, porque quando eu olho ali, olha, estado nutricional e hídrico, é importante que o paciente esteja hidratado? É importante que esse paciente esteja bem nutrido? Porque se ele não estiver bem nutrido, o que vai acontecer com ele? No pós-operatório, o que pode acontecer? Você acha que a ferida cirúrgica vai cicatrizar bem? O risco de infecção não é muito maior? Então, por isso que eu preciso que ele esteja bem nutrido. Uso de álcool e drogas. Então, se esse paciente faz uso de álcool, faz uso de drogas ilícitas, vai atrapalhar com a questão da absorção da medicação, vai atrapalhar com a questão da anestesia, não é isso? O pós-operatório, depois, né, para retirar esse paciente, imagina, ele vai ser submetido a uma cirurgia longa, vai para um ventilador, vai para a ventilação mecânica. É fácil tirar esse paciente da ventilação depois? Não é. Função respiratória. Aí, reparem, isso com isso daqui, né? A gente vai para a função respiratória. Por quê? Vamos pensar nas drogas, né? Se você... Cigarro não é uma droga? Ele é. Não é considerado uma droga ilícita, mas é. Então, se você é um fumante de longa data, você pensa na função respiratória, ele vai estar boa? Não. É um paciente que tem que ser melhor preparado para a cirurgia, porque a gente sabe que ele apresenta risco maior durante esse ato anestésico cirúrgico do que um paciente que é considerado rígido, que nunca fumou na vida. Estado cardiovascular. Se eu tenho um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, tá? Dependendo do grau dessa insuficiência e ele precisa fazer uma intervenção cirúrgica, ele precisa ser muito bem avaliado. Por isso que a gente fala de risco cirúrgico. E quando a gente fala de risco cirúrgico, o médico ele vai olhar o todo, mas principalmente a função cardiovascular desse paciente. Porque se ele não olhar para a função cardiovascular dele e ele tiver uma doença, né? Ele for um cardiopata, esse paciente está em risco iminente, né, de morte durante o ato cirúrgico. Por isso que quando a gente fala de risco cirúrgico, o risco cirúrgico não está relacionado somente a exames. Ele precisa dos exames para que o médico avalie essa função. Porque se essas funções, né, se esses órgãos não estiverem bem preservados, esse paciente não vai poder fazer a cirurgia naquele momento. Concorda? Então, quando a gente fala no paciente que é hipertenso, você tem um hipertenso ele é de longa data, né? Ou seja, ele trata a hipertensão há muitos anos. Ele não tem o risco de ter uma insuficiência cardíaca? Tem, ele tem risco de ter uma insuficiência cardíaca. Por isso que quando fala na ASA, que é para avaliar a questão do risco, né? Que é o anestesista que aplica, é para avaliar justamente, né, essas comorbidades. O que o paciente tem de comorbidade que põe em risco essa questão do ato anestésico cirúrgico dele, tá? Função hepática e renal. A maioria das drogas, elas são metabolizadas, né, e metabolizada pelo fígado e excretada pelos rins. Então, se eu não tenho a função hepática e renal preservada, o que vai acontecer com essa medicação? Vocês acham que ela vai metabolizar no tempo correto? Vai ser excretada no tempo correto? Não vai. Função endócrina e função imune. Vamos lá, o paciente, vamos pensar, se o paciente é diabético, né? Não precisa ser visto. Se ele tem alguma outra doença metabólica, também precisa ser visto. Função imune, esse paciente é transplantado, esse paciente faz uso de algum medicamento, né, que baixa a imunidade, ele tem alguma doença autoimune, como é que está a imunidade desse paciente nesse momento? Ele tem alguma doença viral, né, que baixa a imunidade dele. Uso de medicamentos precisa ter atenção, porque qual a medicação que a gente pensa de imediato, que ela não pode ser suspensa sob hipótese alguma, que o ato anestésico cirúrgico não vai precisar, né, não necessita da suspensão dela, que eu não posso suspendê-la por conta da cirurgia. O que vocês pensariam de imediato? Por exemplo, uso prévio de medicamentos. Você usa X medicamentos.
você é diabética, você é hipertensa, você tem outras comorbidades e você toma medicamentos por conta dela. Você vai fazer uma cirurgia. Então, o que eu não pensaria, o que eu não poderia suspender, que eu não ia suspender? Exatamente, os antihipertensivos. Eles não são suspensos. Agora, por exemplo, eu faço uso de um anticoagulante. Opa! Então, eu faço uso de um anticoagulante, se eu tomo um AS, vamos pensar, eu tenho que pensar o seguinte, se o paciente ele tem uma comorbidade que ele precisa desse anticoagulante e ele está fazendo uso de um anticoagulante que eu não tenho um antagonista para usar na hora do ato cirúrgico, então eu tenho que pensar no mínimo em a substituição, concorda? Porque eu tenho que usar uma droga que eu possa ter um antagonista caso o paciente venha apresentar sangramento, né? Porque senão como é que eu vou resolver isso lá durante a cirurgia? E no mais, se puder suspender, isso quem vai avaliar é o cirurgião junto com o anestesista, tá? Os fatores psicossociais, junto com as crenças aí, culturas, eles também precisam ser levados em consideração, porque assim, a gente não pode nós não podemos usar os nossos exemplos, né? Então, eu não posso chegar para o paciente, né, que tem as crenças dele, mas eu penso dessa forma. Não quero, eu tenho que olhar para ele, né, para as crenças deles. E vocês sabem que, dependendo da cultura, de religião, de crença, a gente tem que ouvir o paciente e, infelizmente, na maioria das vezes, acatar o que eles estão pedindo, né? Através de assinaturas de termos, enfim. Só que como nós, né, nós fomos preparados de outra maneira na graduação, né, nos cursos, de uma maneira geral, nós fomos preparados para quê? Para intervir, independente de qualquer coisa, né? Só que, e às vezes a gente esquece do resto, do contexto, mas a gente sabe que existem as crenças, as religiões, e que elas precisam ser respeitadas, né? Então, não é porque o outro é candomblessista, o outro é evangélico, o outro é católico, o outro, não sei, tem uma determinada seita, eu vou ser preconceituoso, porque não é o que eu quero que ele seja, né? Vamos lá. Atuação do técnico, né? Quando a gente fala de cirúrgica, gente, eu queria que vocês entendessem o seguinte, se em algum momento do material de vocês eu deixei escapar enfermeiro, alguma coisa nesse sentido, vocês são técnicos, quando a gente fala de cirúrgica, o que envolve todo o ato anestésico cirúrgico não muda para ninguém. Então, eu não dou uma aula diferente para o enfermeiro para vocês. O que muda aqui? A intervenção do enfermeiro e a intervenção do técnico. Porque quando é que o enfermeiro entra? Quando tem alguma coisa que é mais complexa, né? Se eu tenho um curativo cirúrgico grande, né? Está apresentando sangramento, quem é que vai intervir ali? É o enfermeiro. Se precisar passar uma sonda vesical de demora, quem vai passar? É o enfermeiro. Então, né, são essas as diferenças. Mas o resto que envolve toda a questão cirúrgica, como eu falei para vocês, do perioperatório, é igual, não muda, é a mesma coisa para todo mundo, tá? Então, no pré-operatório, repare, ensino do paciente. Então, o que quer dizer isso? Quando o paciente está no pré-operatório, ele está sendo preparado para a cirurgia. Então, aparece ali, olha, respiração diafragmática, espirometria de incentivo, tosse e exercícios para membros inferiores. Então, quando eu falo da respiração, da espirometria e da tosse, eu estou pensando em quê? Na parte respiratória dele, não é? Então, respiração diafragmática e espirometria seria muito legal se eu tivesse o fisioterapeuta ali me auxiliando, não seria? Para ele trabalhar essa parte respiratória do paciente, né? Eu tenho que ensinar esse paciente a tossir? Eu tenho. Como é que a gente ensina o paciente a tossir no pós-operatório? Porque eu estou falando do pré, mas eu estou preparando ele, por quê? Para o pós.